1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Os irmãos que são bons de Bíblia, ajude aí o seu irmão a encontrar, amém? Escola bíblica, né? As matrículas ainda estão abertas, né? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados, íntegros e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Podeis assentar? Graças a Deus. Nesse momento aqui eu quero estar agradecendo essa oportunidade de estarmos falando da palavra do Senhor. Agradecer a toda a igreja que se faz presente e também o nosso pastor que nos confia essa responsabilidade de estar falando da palavra do Senhor. Amém? Então nessa noite eu vou estar falando de você. Intitulado o texto, o título dessa mensagem é A Igreja e o Poder da Mídia. Então nós vamos estar falando sobre a igreja e o poder da mídia. Primeiramente eu quero aqui estar falando acerca da formação do homem. E logo após nós estaremos falando sobre a alma do homem e sobre a mídia. Então estarei fazendo aqui algumas demonstrações para que os irmãos entendam. E se alguns irmãos tiverem alguma dúvida no momento que nós estivermos falando dessa palavra, que os irmãos, algum que quiser tirar a sua dúvida, que levante a sua mão e seja rápido, aí para a gente poder, para você não sair daqui com dúvida, amém? Já que hoje é culto de ensino, então o nosso objetivo é que você aprenda, como no salmo que foi lido, no versículo 7, para nós compreender a palavra do Senhor e guardar ela no coração. Irmãos, quando nós falamos desse texto, a Bíblia está dizendo aqui, e o Deus de paz santifique o vosso corpo, a alma e o espírito. Mas quando nós observamos no texto sagrado, ele está colocando em ordem. Isso aqui está em ordem. Está em ordem. A igreja repita comigo. Espírito. Está fraco. Mais uma vez. Espírito. Alma. E corpo. Mais uma vez. Espírito, alma e corpo. Graças a Deus. Então nós vemos aqui que o homem ele é composto por espírito, alma e corpo. Porque, irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, os irmãos que estiverem trazendo caneta, é bom que você faça aí algumas anotações, amém? Se você não tiver trago papel, você pode folhear a sua Bíblia, logo após Malaquias, que entre Malaquias e Mateus, a sua Bíblia, ela tem uma página em branco. Então lá você pode fazer as suas anotações, se você não tiver papel, amém? É como diz meu pai, que um homem, ou seja, uma pessoa preparada, ela vale por duas. Então para tudo tem solução, amém? Então essa é a dica que eu dou para os irmãos, para que você tome nota de alguns pontos que nós vamos estar falando. Então veja bem, no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia fala que, no versículo 26 ao 27,
O Senhor ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você abrir a sua Bíblia, alguém abre comigo aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26, para me mostrar algo importante para os irmãos acerca desse texto. Irmãos, porque às vezes nós lemos a nossa Bíblia com muita rapidez e deixamos passar desapercebidos algumas palavras. E olha só o que diz aqui no capítulo 1, versículo 26. Se o irmão encontrou, eu sei que é um livro difícil de encontrar, mas quem encontrou, leia comigo, leia aí por favor, amém? 1:26. E disse-lhe Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Irmãos, prestem bem atenção nesse texto. A Bíblia diz assim, ó: e tenha ele. Quem é esse ele? O homem. Aqui Deus, ele não está se incluindo nesse domínio. Porque se ele estivesse se incluindo nesse domínio, ele estaria dizendo: e nós tenhamos domínio. Mas ele está dando essa responsabilidade para mim e para você, amém? Olha só como que é importante: que tenha eles domínio sobre tudo que está sobre a terra. Então nós aprendemos que nós temos essa capacidade de dominar, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Glória a Deus. Olha só, isso aqui é uma coisa muito importante. Uma coisa que Deus, ele só nos deu para o homem dominar, foi dominar outro homem, ou seja, dominar outra pessoa. É por isso que muitos de nós, às vezes, ficamos bravos quando alguém manda em nós para fazer alguma coisa, porque está inerente no espírito do homem. É por isso que muitos não acham muito bom, porque ele se sente aí já a sua privacidade invadida. Mas isso é tão importante. O que Deus faz para nós compreendermos aqui? Ele está dizendo que nós temos que ter esse domínio, não sobre pessoas, mas sobre coisas. E ter domínio em nossas vidas. Nós temos que aprender a nos dominar aquilo que está sobre nós. Então nós vemos aqui a importância desse versículo. Porque o homem ele é espírito, alma e corpo. Então quando Deus ele fez o homem, agora vamos ver o versículo 2 do capítulo... Versículo 7 do capítulo 2. Alguém encontrou aí? Procurei mais à frente para nós observarmos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou de suas narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Graças a Deus. Olha só o que aconteceu. Então aqui nós vemos que Deus, no capítulo 1 ele criou, e no capítulo 2 ele formou. Ou seja, ele criou do nada. Ou seja, de onde foi que o homem saiu? O homem saiu do próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, seja ele o ímpio, ou seja ele que serve a Deus, Deus toma o espírito de volta. Porque o espírito do homem, vamos dizer assim para nós entendermos, é como um avião. Um avião, ele tem uma caixa preta, mas na verdade ela não é preta. Então observamos bem que essa propriedade, ela não é daquele que compra o avião. Essa caixa preta, ela não é do governo, aonde esse avião ele está, mas ele não é daquele proprietário. Essa caixa preta é onde guarda as informações e ela é do fabricante. É o fabricante que tem propriedade a essa caixa preta. Por quê? Da mesma forma, para nós entendermos, é Deus que tem a propriedade sobre o espírito. Então, quando o homem morre, ele toma o espírito de volta para ele, porque ele é dono. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, observando bem esse texto, então Deus ele formou o homem e soprou. Ou seja, quando Deus ele sopra no homem o
fôlego, o seu espírito no homem, então automaticamente o homem passa a ser uma alma vivente. Ou seja, é a junção do espírito com o corpo. Quando Deus sopra, a alma surge automaticamente. E é atrás disso que Deus está. É atrás da sua alma. Da mesma forma que Deus está atrás da sua alma, da mesma forma o inimigo está atrás das nossas almas. Então é aqui que está o ponto principal. Porque, irmãos, a Bíblia, o texto que nós lemos está dizendo que nós somos alma, espírito, alma e corpo. Porque muitas vezes, quando nós entendemos a Bíblia, nós temos que ler ela de trás para frente. Nós lê ela seguida e você tem que entender muitas coisas, você vai aprender lendo ela de trás para frente, observando alguns pontos. Porque na nossa concepção, no ensino secular de hoje, o homem ele é corpo, alma e espírito. Mas só que Deus ele coloca na junção principal, espírito, alma e corpo. E é por isso que muitas pessoas elas estão preocupadas apenas com o corpo. E observando o corpo humano, irmãos, o corpo humano, ele tem uma capacidade incrível. Se você observar a estrutura do corpo humano, ele é mais forte do que o aço. E o corpo humano, ele é leve. Você observa que quando o homem treina, ele consegue tirar salto, pulos, muito alto. E ele, quando eu estudando um pouco sobre Ezequiel, acerca da estrutura, quando ele vai entrando na água, sobre as suas articulações, porque os seus pés, ele tem a quarta porção maior de ossos, porque é nos seus pés que você tem equilíbrio. É através dos seus dedos que você tem equilíbrio nos pés. É por isso que Ezequiel ele teve que primeiro molhar os pés. Porque mesmo que nós tivemos com nossos pés aqui a estrutura do nosso corpo em cima dele, nós temos ainda agilidade. Então, olha só como é importante. E também sobre a articulação dos seus joelhos. Os joelhos eles são tão fortes que ele aguenta impacto mais forte do que concreto. Se você observar, você vê algumas pessoas tirando pulos alto, pulando de um lugar para o outro. Você vê alguns dublês que eles fazem algumas cenas, aquilo ali muitas vezes é real, porque eles têm uma estrutura, os seus joelhos têm uma estrutura, e é por isso que nós temos que ter equilíbrio e temos que ter estrutura. Então esse componente do corpo humano, aí vem o coração, vem a sua mente, o seu cérebro. O seu cérebro ele é tão poderoso. Eu estava até falando para minha esposa hoje, nosso cérebro ele é tão poderoso que ele consegue se conectar mais do que todos os aparelhos celulares do mundo inteiro. Olha só a potência que o nosso cérebro tem. Então muitas pessoas dizem, eu sou burro, eu não entendo nada, eu tenho um cérebro ruim. Não, apenas nós não treinamos o nosso cérebro para aprender as coisas. Então, porque quando nós aprendemos, nós treinamos o nosso cérebro, ele vai ter a capacidade de aprender as coisas. Então, se nós formos observar a formação do homem, sobre os neurônios, seu coração, o coração do homem ele é tão importante que ele tem quilômetros e quilômetros de veias, onde ele vai bombear o sangue para o coração. Mas, quando nós observamos a palavra do Senhor, para nós entendermos que o homem ele é espírito, alma e corpo. Então observe bem, por quê? O coração e a mente. Por que os cientistas eles colocaram dessa forma? Porque o coração, ele no texto hebraico, o coração é o subconsciente. O subconsciente que é também chamado de alma, aonde todas as informações elas são imprimidas no seu HD. Então, se for observar pela tecnologia, é o seu HD, aonde tudo vai sendo colocado ali, armazenado. E esse armazenamento, ele acontece desde a formação no ventre da mãe. É por isso que é muito importante, eu falo até falando para minha esposa, que o papel mais importante na gravidez de uma mulher, não é só ela, é o pai. O pai, ele é um ponto muito importante na gravidez da sua esposa. Porque a forma que ele trata ela, a forma que ele se comporta com ela, está afetando diretamente o bebê.
Então, observe bem como que isso é importante, é aquele que é pai, para entendermos por quê. Ele que é pai, ele tem que proteger o ambiente. Então, ele tem que proteger o ambiente, ele protege o ambiente para a criança, para a esposa, para os filhos. Ele tem que fazer esse cuidado de tornar esse ambiente o possível harmônico que ele puder fazer através da palavra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: marido, amai a vossas esposas como Cristo ama a igreja. Então, quando você ama a sua esposa, a sua igreja, pelo quê? Pela lavagem da palavra, pela lavagem da água, pela palavra. Então, nós vemos a função do pai é ensinar a palavra do Senhor, tanto para a sua esposa, como para os seus filhos. Essa não é só a função do pastor, é a função dos pais fazer esta função. Então, quando nós observamos essa criação desse ambiente, é no funcionamento, porque, irmãos, o cérebro, que alguns vai até mudando o nome, o encefalo, que eles falam, o seu cérebro, ele não é a sua mente. Ele não é a sua mente. A mente é a sede, ou seja, da alma. Então, quando nós observamos, eu quero aqui fazer aqui uma ilustração para os irmãos entenderem. Eu quero aqui 3 pessoas, amém? 3 irmãos voluntários aqui para estar me ajudando, para os irmãos compreenderem como que funciona esse processo. Bora, irmão, me ajuda a pregar aqui rapidinho, amém? Mais 2. Amém? 3. Irmãos, pode ser uma irmã também? Pode ser. Olha só, irmãos. 3. Ó, espírito, alma e corpo. Nós temos que entender do jeito que a Bíblia fala, porque no ensino secular é diferente. Então, para nós entendermos o espírito, entre o espírito e a alma, olha só, entre o espírito e a alma, então nós observamos aqui que há a mente, e entre a alma e o corpo, o coração. Isso é só uma forma didática que cientificamente, para nós entendermos, entre um e o outro. Então nós temos aqui, então o Espírito de Deus, quando o homem ele aceita a Jesus como seu Salvador, o Espírito de Deus, ele já vem direto no espírito do homem. Mas só que ele tem que fazer o trabalho completo, porque em muitos ainda, essa função ainda não foi feita. O Espírito, ele tem que passar, ele tem que dominar o espírito do homem, e ele tem que dominar a mente, ele tem que dominar a alma, ele tem que dominar o coração, e ele tem que dominar o corpo. Mas em muitos crentes, em muitas pessoas, eles ainda não alcançaram essa plenitude. Ainda está oscilando. Muitas vezes o espírito, ele está governando entre o espírito e a mente. É por isso que nós vemos muitos filósofos acerca da palavra do Senhor, que ele fala, prega, e a igreja não sente nada, porque ele está apenas no conhecimento humano. Ele domina nessas partes, mas ele não consegue dominar entre eles todos. E é por isso que nós temos que sempre orar a Deus, pedir para o Espírito Santo governar por completo, mente, alma, corpo, coração. Nós temos que pedir ao Senhor para fazer esta função. Então, entendendo um pouco a respeito disso, olha só como que é importante o Espírito. Então, o Espírito, na verdade, Jesus disse, o Espírito ele já está pronto. O Espírito ele não tem trabalho. Nós não temos trabalho acerca do Espírito. Então, o trabalho maior está na alma. Aleluias. O trabalho está na alma. Porque o próprio Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, nós vemos que o Espírito ele está pronto. Então, observamos bem. Então, esses trabalhos têm que ser feitos na alma e no corpo. Mas o Deus, ele não está atrás do corpo. Porque se ele estiver atrás do corpo, ele está faltando a mente. Então o trabalho do Senhor é na alma. E o Espírito de Deus, ele quer trabalhar a alma. E Deus, ele está atrás da alma. E Satanás, ele também está atrás da alma do homem. Ele está atrás da alma do homem.
Porque se Deus ele conseguir trabalhar na alma do homem, automaticamente o corpo ele vai trabalhar. Glória a Deus. Mas só que existe uma confusão, Gálatas capítulo 5, entre a alma e o corpo. Por quê? Aí entra porque o nosso corpo, eu estava até explicando para minha esposa, o nosso corpo, ele também ouve. Você sabia que o seu corpo ouve? A sua mente, ela está interligada com o seu corpo. Você também pensa através do seu corpo. Observe bem, porque o corpo é, através da pele, o maior órgão do homem é a pele. E segundo é o cérebro. A pele é um dos maiores órgãos. É através da pele que você vai receber as bactérias, os fungos. Então, observe bem, é através da pele que você vai sentir os sentidos. Quais são os sentidos? Tato, paladar, olfato, visão e audição. Então, esse sentido, eles é captado e ele manda essa informação para a alma. Então, aquilo que você vê, que nós vamos falar mais à frente, aquilo que você vê, que você ouve, então essa mensagem, ela vai ser transmitida para a alma. E a alma, ela vai mandar para o espírito. Aí, às vezes, o espírito vai dizer para a alma, olha, não é assim. Então, para o corpo não reagir, a alma vai dizer, o espírito vai estar dizendo para a alma, não é desse jeito. Mas a alma, que ela tanto receber aquelas informações repetitivas, ela vai dizer para o espírito, não, tu tem que fazer desse jeito. Aí o espírito vai fazer contra a vontade, e nós vemos em Gálatas que há uma confusão, é onde temos essa briga interna dentro de nós. O espírito querendo dar conselho para a alma, e a alma dando conselho para o espírito. Então, quando a alma ela está dominando, ela consegue mandar no espírito do homem. Observe bem, mas o Espírito de Deus está dentro do homem. Mas só que o Espírito de Deus, ele fica como a sua televisão na sua casa. Se você não ligar ela, ela não vai servir para nada. Ela só vai ter função se ela for ligada. Da mesma forma é o Espírito de Deus no Espírito do homem quando ele aceita Jesus. É por isso que você vê muitas pessoas desviadas, que já foram cheias do Espírito Santo, batizadas, falou em língua, pregou e não prega mais. Mas na verdade, o Espírito permanece nela. Mas só que ele não atua. Está como uma televisão desligada. Ele não atua. Só se fazer essa função de ligar novamente, para ele novamente fazer isso. É por isso que Jesus disse, lembra onde tu caíste, te levanta e pratica as primeiras obras. Então, enquanto ele estiver vivo, tem solução. Glória a Deus. Amém? Então, os irmãos entenderam? Corpo, ou seja, espírito, alma e corpo. Então, para forma didática, então nós temos coração e nós temos a mente, fazendo essa divisão. Então, o Espírito de Deus, ele quer transpor entre o corpo, a alma e a mente, e ele quer dominar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É por isso que o homem, por mais que ele esteja cheio do Espírito Santo, ele ainda tem domínio. Ele não perde o sentido quando ele está cheio do poder do Espírito Santo. Porque ele não perde os sentidos, ele continua. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu estou na minha casa, antes de eu ir para o trabalho, eu vou orar, está tão gostoso, eu digo, mas Espírito Santo, eu tenho que trabalhar. Né? Então, se ele me dominasse, eu ia ficar lá e ia perder meu serviço. Então, eu tenho que ir para o meu trabalho. Então, você tem esse domínio. Então, isso é muito importante nós entendermos. Podeis assentar, irmãos? Muito obrigado. Uma salva de palmas para os irmãos. Graças a Deus. Então, entendendo esse ponto, agora nós vamos falar sobre a alma. Então, olha só, eu fiz aqui algumas anotações, para nós não perdermos o foco, porque é muita informação. Aqui, aonde vem o ponto principal. Qual é o ponto principal? A alma. Então os irmãos entenderam que na Bíblia, coração significa alma. Coração significa alma. Até o Salomão disse assim, assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então tudo que você recebe através das informações, através dos seus sentidos, eles vai sendo filtrado. Ele vai sendo filtrado
e ele passa pela sua mente consciente, que você recebe através dos seus sentidos, do seu corpo, e ele vai para o subconsciente, que é a sua alma. Então vai alojando tudo lá. Então mesmo que a pessoa ela aceita Jesus, está na obra do Senhor, mas ela ainda precisa ser liberta. Vocês sabiam disso? O próprio Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Esse texto está dizendo, não é o conhecimento que vai te libertar. O que vai libertar é a verdade. Glória a Deus. O conhecimento, ele é uma ponte que te leva até a verdade. Porque quando nós alcançamos a verdade, então nós somos verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Porque muitos de nós ainda precisamos ser libertos em muitas coisas das nossas vidas, irmãos. Nós precisamos ser libertos de muitas coisas nas nossas vidas. Então, entendendo sobre isso, então aqui na mente, a mente, ou seja, na alma, nós temos aqui a função principal. Então na alma tem a sede. O que está na sede da alma? Está a mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. Então é sobre esse aspecto, porque quando a palavra de Deus ela vem, você faz um download da palavra de Deus, você vai estar substituindo aquela mente antiga pela uma mente nova, ou seja, você está transformando. É aquilo que o apóstolo Paulo disse assim, ó: transformai pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis com este século. Ou seja, o ensinamento deste século, ele não pode ser mais forte do que o ensinamento da palavra do Senhor. Aleluia. Então, nós só vamos ser libertos de fato quando nós substituirmos todo aquilo que nós aprendemos, essas crenças, a forma que você aprendeu a orar, a forma que nós fomos ensinados pelos nossos pais, se nós fomos zangados, bravo, né? Do ditado nordestino, se você foi bravo, se você foi zangado, brigão, ignorante, você precisa ser liberto. Nós precisamos ser libertos. Se ainda briga com a esposa, com o marido, precisamos de libertação. Então isso é muito importante. Eu falo muito com a minha esposa a respeito disso, que quando o Emanuel chegar, então nós já preparamos o ambiente. Irmãos, esses dias Deus me levou, eu digo, vou fazer uma caminhada, pegar um sol, estava de folga, eu estava orando e eu digo, vou dar uma caminhada e orar também. E Deus me levou para outro rumo, e quando eu cheguei, mais na frente, tinha um cidadão que ele estava ali com problema de relacionamento. E eu fui falar para ele, aí eu disse para ele, você já viu falar que tem casal que não briga? Ele disse, eu nunca vi. Eu digo, pois lá em casa tem um. Lá em casa nós somos um. Então a gente não briga. Nunca. De forma alguma. E eu já vi 3 pastores na minha vida. Então eu fiquei encabulado. Eu digo, será que isso é verdade? Então eu quero experimentar isto. Então graças a Deus eu tenho o privilégio de falar isso na minha casa e no meu lar. Mas para muitos isso é impossível. Mas se você aplicar a palavra de Deus, a Bíblia diz, tudo, os irmãos completa para mim, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então nós temos que acreditar que tudo é possível. Amém? É possível nós vivermos sem contenda, sem brigar com a esposa, sem brigar com o filho. É possível. Então nós temos que aprender através da palavra do Senhor. Por quê? É na alma, irmãos, que está essas emoções. O que é emoção? É ira. Nós vamos ver lá no livro de Gálatas. Lá em Gálatas eles ensinam. A receita está lá no livro de Gálatas. É acerca de domínio próprio. Ele diz, olha, o que um servo de Deus ele tem que ser? Ele tem que ter esse fruto do Espírito. Tem que ter o quê? Domínio próprio, mansidão, longanimidade, bondade, temperança. Então essa é a característica de um servo de Deus. Irmãos, isso é tão importante. Um dia eu estava
eu estava dirigindo com um casal lá dentro de Goiânia e de repente um cara de moto parou bem na minha frente e eu tive que frear o carro de uma vez. Aí os velhos que estavam sentados lá atrás deram arrancada. Mas uma coisa que eu falo, entrou no carro, põe o cinto. Entrou no carro, já tem que colocar o cinto. Então ele estava de cinto. Aí o rapaz ainda parou bem na minha frente de moto. Aí eu falei para ele, por gentileza, você pode deixar eu passar? E dessa paciência, Jesus. Então, irmãos, porque muitas pessoas, nós precisamos... Isso, irmãos, olha só, paciência, você não adquire. A paciência, ela é adquirida na hora. Não é falando, a paciência, ela é adquirida no momento. Você pode me dizer que tem paciência do jeito que for, mas você prova na hora. A paciência ela é adquirida na hora. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5 de Romanos que nós temos paciência através das tribulações, nós temos perseverança e nós vamos ter paciência. Então nós vamos ter que ter essa paciência. Então isso são tudo que está inerente. Por quê? Às vezes nós vemos as pessoas brigando na rua. Então nós perdemos o temperamento. Irmãos, se você um dia for na minha cidade e perguntar à minha mãe, os meus pais, meus irmãos, a minha vida, então vocês vão entender. Irmãos, isso é tão interessante que um dia eu estava na porta da igreja, um colega meu passou e ele começou a chorar. Ele estava do outro lado da rua. Aí eu disse, vem pra cá. Eu fui lá do outro lado da rua e trouxe ele. Aí ele começou a chorar. Eu disse, irmão, quando eu te vi, eu comecei a chorar. Digo, por quê? Porque ele conhecia a minha vida, irmãos. E ele vendo a transformação que Deus fez. Porque eu não sou de estar contando testemunho. Porque o próprio Jesus, ele diz assim, aliás, provérbio, ele diz assim, para nós não falarmos de nós mesmos, desde que outros falam. Porque o seu testemunho ele tem mais poder quando os outros falam, do que você mesmo falar. Então, uma coisa que eu observo muito a respeito disso, olha, é simples você aplicar a palavra de Deus. É só você pegar e aplicar. Não precisa de muita coisa. Nós aqui inventamos muitas coisas. Então observe bem, na sua alma você tem os sentimentos e você tem a vontade. A vontade é atrás disso que Deus está precisando. Ele diz para que nós conhecemos qual? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus. Porque você pode chamar, nós podemos também chamar a vontade de livre-arbítrio. Então nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então se nós estivermos diante do momento, nós temos que pensar, como é que Deus agia nessa hora? Como é que Jesus agia? Então eu tenho que agir como Jesus agia. Em qualquer situação da minha vida que eu for. Então eu tenho que pensar, a sua mente, irmãos, ela tem essa capacidade de pensar rápido as coisas. Ela tem essa capacidade de pegar de forma instantânea, em questão de segundo. Então se nós deixarmos, como nós vimos aqui a demonstração, o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, ele vai fazer isso. Glória a Deus. Ele vai te guiar. Então ele vai guiar, ele vai dizer, olha, vai por ali. Ele vai dizer, vai por aqui. Ele vai dizer, faz isso. Ele vai dizer, faz aquilo. Glória então a nós Deus. vamos aprender a andar no Espírito, que é através da palavra. Então isso é importante, irmãos, observe bem. Então nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. É disso que Deus ele está precisando que nós venhamos fazer. Então observando bem, então aqui é onde entra a mídia. É onde entra o poder da mídia. Por quê? Se nós observarmos a palavra do Senhor, essa mídia, olha só, a demonstração que nós fizemos. A alma, ela é a mídia. O que é a mídia? É o mediador. Então a alma está mediando entre o corpo e o espírito. As informações que vai para a alma é que vai governar. Seja de forma certa ou de forma errada. É ele que vai governar. Vai dar essas ordens e vai ter essa manifestação. Então a alma ela é
a mídia, ela é um mediador. O que a própria palavra diz através de Jesus? Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então tem uma mediação. Então a mediação é o quê? O que é uma mídia? A mídia é a forma, é o intérprete. Por exemplo, se eu não soubesse falar português, se fosse outra língua, eu precisava de um intérprete para ele poder interpretar. E da mesma forma, se eu for para outro país, eu vou precisar de um intérprete. Por quê? Mas, só que a mensagem, através do intérprete, ela pode ser distorcida. Ela pode chegar uma mensagem clara, mas ela também pode chegar uma mensagem distorcida. Então a mídia, ela tem esse poder de interpretar a mensagem. É por isso que muitas pessoas hoje estão interpretando a mensagem da palavra de Deus de muita forma equivocada. Por exemplo, vou dar aqui só um exemplo para os irmãos. Se você for ler Apocalipse, que diz que Deus é Jesus, ele tem sobre o seu manto e sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu fiquei observando e digo, por que Deus teve que me levar para a escola? Eu estava no trabalho, eu estava 10 anos sem estudar, e quando aceitei Jesus, o Espírito Santo disse, vai para a escola e faz a tua matrícula. Aí depois, irmãos, eu fui entender, porque quando nós observamos, até quando eu trabalhei muito tempo com jovem, uma coisa que eu sempre buscava também no jovem, eu pegava no pé deles até na nota da escola. Eles só tinham a oportunidade de fazer alguma coisa, até mesmo dentro do trabalho do jovem, se eles tivessem comportamento e nota boa na escola. Porque esse método é usado nos Estados Unidos. Uma pessoa, para ir para um futebol, para fazer qualquer coisa, ser um jogador, ele só vai se ele ser bom na escola. Se ele não for, ele não participa, ele não vai mudar de função e nem de para outra escola. Meu Deus. Então, irmãos, isso é tão importante para nós entendermos acerca da palavra do Senhor. Então, eu tinha esse cuidado. A ponto de eu até pegar e formar a turma para ensinar eles. E observando, se você pega o texto lá de Apocalipse e observar bem, está dizendo que a inscrição está no manto, não é na coxa. A inscrição está no manto, que o manto está sobre a coxa. Sabe por quê? Se você for estudar um pouco, eu falo muito para os meus alunos a respeito disso, por quê? Você tem que entender a cultura, você tem que entender a formação, a forma de linguagem da época. Porque, irmãos, os judeus, para eles é tortura mostrar o seu corpo. E como que Jesus vai estar com uma tatuagem escrita desse tamanho na coxa? Irmãos, porque se você for ler a Bíblia, o próprio Deus mandou fazer a roupa dos sacerdotes. E Jesus é o sumo sacerdote. Então, não tem como Jesus ter uma tatuagem. Não tem como ele ter o nome escrito na coxa. E mesmo se tivesse, ele andando de cavalo, não dava para a pessoa ver. Só se fosse fazer um zoom com a câmera bem boa. Então nós temos que usar, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, nós temos que ler a Bíblia com espírito, mas também com entendimento. Você tem que orar no espírito e com entendimento. Então observe bem, a respeito da mídia. Então a mídia, ela é tão importante nós observarmos nos dias de hoje. Por que eu não tenho televisão em casa? Eu tomei essa decisão. Porque eu tenho que proteger a minha alma, proteger a minha mente. E muitas pessoas dizem assim, mas como que tu vai estar por dentro da notícia? Eu digo, pergunta o que tu quer saber então. Pode fazer qualquer pergunta. Então eu não leio jornal, eu não assisto televisão. E eu digo para eles, digo para qualquer um, pode perguntar o que tu quiser. Então é muito importante. Primeiro, eu até gravei um vídeo. Primeiro, o Espírito Santo, ele vai te ensinar as coisas. Segundo, você tem que buscar aprender, buscar o conhecimento. Mas você tem que aprender a peneirar. O que você quer aprender. Mas hoje a nossa mente, tudo que vê, nós fazemos essa bagunça na nossa mente.
Então observe bem, a mídia, ela vai trabalhar na sua mente.